Estamos aqui juntos. E estamos aqui juntos fazendo essa linda devocional, esse momento com Deus, com você. Isso. Vamos lá então, pastor. Hoje Atos capítulo 14. Pegue a sua Bíblia. E vamos viajar, né? Que começaram as viagens missionárias aqui de Barnabé e Paulo, né? E hoje então a gente vai ver ele em Icônio, em Listra e Derbe, né? Isso aí é a região que a gente vai conhecer mais tarde sobre a província da Galáxia. Hoje, né, a região atual Turquia, ali mais ou menos, né? Então a gente vai ver o que o evangelho começa a se espalhar agora, né, por todos os lugares. Vamos lá então, pastor? Vamos lá. Em Icônio, Paulo e Barnabé, como de costume, foram à sinagoga judaica. Ali falaram de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e gentios. Mas os judeus que se tinham recusado a crer incitaram os gentios e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Paulo e Barnabé passaram bastante tempo ali, falando corajosamente do Senhor, que confirmava a mensagem de sua graça, realizando sinais e maravilhas pelas mãos deles. O povo da cidade ficou dividido. Alguns estavam a favor dos judeus, outros a favor dos apóstolos. Formou-se uma conspiração de gentios e judeus com os seus líderes para maltratá-los e apedrejá-los. Quando eles souberam disso, fugiram para as cidades licaônicas de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Ok, então assim, gente, o que nós precisamos analisar e observar bem nesse trecho que nós lemos? Eles estavam em cidade, Icônio, tá? A gente vê Paulo e Barnabé usando uma estratégia que a gente já viu anteriormente, que é o quê? Eles iam nas sinagogas judaicas. Por que eles iam primeiro na sinagoga, irmãos, e não ia pregar no meio da praça para o povo? Muito simples. O povo judeu, né, era um povo extremamente sectário, ou seja, né, eles eram exclusivos. Se eles começassem a pregar primeiro para os gentios, para depois para os judeus não os aceitariam. Mas se eles pregassem aos judeus, os judeus aceitassem, os gentios iriam crer. Então era uma estratégia mesmo, era estratégico. Então no local onde tinha sinagoga judaica, Paulo, sendo um judeu, era um fariseu, foi aquele que foi criado, né, aos pés de Gamaliel, um doutor na lei. Então eles vão à sinagoga, e era comum e costume naquela época, você não ia pregar, você ia lá ouvir alguém ler as escrituras. Mas eles, ao final da leitura das escrituras, eles abriam, né, para quem era judeu, a possibilidade de fazer um comentário, de comentar, de proclamar alguma coisa, uma revelação. Então é aqui que eles aproveitavam para falar de Jesus. Então observe que Paulo e Barnabé, como de costume, foram na sinagoga judaica, falaram de modo que veio, e observe que a palavra-chave aqui é modo, a maneira, a autoridade, né? Não foi só o que eles falaram, mas a maneira que eles falaram. Isso, né? de tal modo que... O Espírito Santo, ele confirmava o que eles diziam, né? Que veio, né, de tal modo que veio a crer grande multidão de judeus e de gentios. Então quem que creu? Judeus e gentios. E gentios que estavam ali, de certa forma, ouvindo. Tá? O verso 2 fala assim que... então, os judeus que tinham recusado a crer, houve um grupo que não acreditou, tá? Incitavam os gentios, né, que eram as pessoas de menos conhecimento, e irritaram-lhes o ânimo contra os irmãos. Ou seja, irmãos, agora a gente vê aquele irmão mais velho, o pessoal do contra, usando o mais novo ou mais imaturo para tentar causar o caos. É o que acontece hoje. As pessoas às vezes que têm informação usam, né, a sua informação, a sua maturidade, o conhecimento, para incitar o caos em quem não conhece e está andando sempre no vácuo, né? O versos 8 fala assim, então Paulo e Barnabé, tá, ficaram ali algum tempo, tá, falando corajosamente, porque tiveram que ter ousadia para continuar falando e pregando. Deus vinha confirmando com a sua palavra, mensagem, com sinais, com maravilhas, tá? O povo, né, fala que o povo da cidade, agora o povo da cidade dividido. Observe que eles foram e começaram a pregar na sinagoga. Agora a dimensão já foi para a cidade toda já tinha ouvido falar, já estava um zum, e estava dividida. Aquela cidade então estava assim, né? Uns a favor dos judeus e outros a favor dos apóstolos. Né? Então estava ali. Mas o que a gente pode ver, irmãos? Que ainda que estava dividida, e da ideia de divisão de meio a meio, a gente vê que sempre o mal parece que ele tem mais força do que o bem quando se está dividido. Por quê? Era uma cidade dividida, porém, né, ainda que dividida, é aquela coisa, o silêncio dos bons, né, se calam, né, e as falácias dos maus predominam. E aí conspiraram contra eles, os gentios, né, e os judeus,
os líderes e maltrataram e apedrejaram. Que os contam os historiadores que eles apedrejaram, eles pensaram, não está na hora de nós fugir da cidade, tá? Mas eles foram apedrejados sim, a ponto de acharem que, os historiadores falam assim, que Paulo estava até morto, né? Porque teria levado as pedradas, né? Todas, o apedrejamento, tá? Então, fala que quando eles souberam disso, né? Fugiram para a cidade licaônica de Listra e Derbe e seus arredores, onde continuaram a pregar as boas novas. Interessante que assim... Nada os para. Nada os para. Eles continuam. Tá? E isso precisa estar claro para a nossa vida, irmãos. Nem pedrada, talvez nem perseguição. Cabe uma pergunta. O que te para de pregar? Aquilo que te para de falar de Jesus, quem sabe é aquilo que rege a sua vida. É aquilo que move sua vida. Que move sua vida. Assim como, se é o dinheiro que move a sua vida para pregar... A hora que falta o dinheiro, você para. Você para. Falta dinheiro, você quer se separar. Isso. Falta dinheiro, você abandona tudo. Então, por quê? Porque é o dinheiro que move. Que move você. Agora não, se o que te move é a tua fé, é o teu amor, você fica 1 ano, 2 anos, 20 anos, 26 anos. Irmão, se ela contar para você as histórias de quanto foi que ela já passou, né? E o que ela ainda tem medo, às vezes, de até de passar, entendeu? Mas o que move não é, né? O dinheiro, não é só os momentos. O que move é uma aliança em Deus, né? E que permite com que a gente, né, tenha momentos bons, momentos mais não tão bons, mas que a gente permaneça sempre firme, unido e perseverante e feliz, graças a Deus. Ok, vamos lá, versículo 8. Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Ao ver o que Paulo fizera, a multidão começou a gritar em língua licaônica: os deuses desceram até nós em forma humana. A Barnabé chamavam Zeus e a Paulo chamavam Hermes, porque era ele que trazia a palavra. O sacerdote de Zeus, cujo templo ficava diante da cidade, trouxe bois e coroas de flores à porta da cidade, porque ele e a multidão queriam oferecer sacrifícios. Ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram as roupas e correram para o meio da multidão, gritando: homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo que se afastem dessas coisas vãs e volte para o Deus vivo que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Apesar dessas palavras, eles tiveram dificuldade para impedir que a multidão lhes oferecesse sacrifício. Então alguns judeus chegaram de Antioquia e de Icônio e mudaram o ânimo das multidões. Apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, pensando que estivesse morto. Mas, quando os discípulos se ajuntaram em volta de Paulo, ele se levantou e voltou à cidade. No dia seguinte, ele e Barnabé partiram para Derbe. Ok? Lembrando que ele estava lá em Icônio, né? Lá eles ameaçam apedrejar ele. Ele vai para a Listra e a Listra ele não fica na ameaça, tá, gente? Ele sabia que ele vai ser apedrejado mesmo, é aquilo que eu comentei anteriormente. Mas o que acontece em Listra? Há um milagre, né? Ali fala um paralítico, né? De nascença que nunca tinha andado, tá? Eu chamo a atenção que o texto fala que, o verso 9 fala que Paulo viu que havia fé naquele homem. Interessante, irmãos, que o que nos leva a interpretar uma declaração dessa? É como se Paulo tivesse olhado para aquele homem, olhado nos olhos, né? na feição, olhado na atitude daquele homem, que alguma coisa demonstrou a Paulo que, tipo assim, se eu orar para essa pessoa aqui, ele vai ser curado, porque ele está acreditando. Ele tem fé. Sem falar nada, Paulo viu isso. Ele está crendo, né? Então o que acontece? Né? Paulo vê que ele tinha fé, tá? E fala para ele que ele deve ser curado. Levanta, ele pode ver, ó, e disse em alta voz: levante-se. Paulo não falou assim, você está curado, não. Não, levante, fique de pé. Tá? E com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Irmãos, olha só, o homem criou na palavra de Paulo. Paulo falou: levanta, fique em pé. Agora para pensar um homem que nunca andou e nunca fica. Alguém chega e fala: levante. Para ele é uma coisa, desculpa, eu não posso, eu não consigo.
levantar. Porque por mais que fosse curado, tinha atrofia muscular. Sabe o que significa, amor? Significa que há pessoas que, se não tiverem fé, o próprio Jesus pode vir e falar, levante, que não vai se levantar. Se que ele dá um salto, né? Porque a pessoa não tem fé. Agora, a pessoa tendo fé, Jesus não precisa nem sequer Jesus. Pode ser um discípulo, pode ser eu, você, qualquer um fala assim, vamos lá, gente, levanta em nome de Jesus. Isso. E a pessoa vai levantar porque tem fé. Ah, pastor, não dá, eu tô tanto tempo assim. Olha a importância da fé. E ele, de um salto, começou a andar. E isso aconteceu um burburinho tão grande, né, ali naquela cidade, em Listra, que é o que acontece. Havia ali... os deuses desceram aqui na terra. Já havia uma tradição, uma cultura, uma coisa assim, né, de cultuar já outros tinha deuses. Esse templo lá. Né, templo, isso. De Zeus. Já quiseram capitalizar em cima, né? Uhum. Imagina, mano, um templo lá que já tinha lá que não funcionava, nada acontecia. Mas quando aconteceu o milagre, opa, o nosso Deus. Né? É o nosso Deus que fez isso. Isso. Já começam a chamar Barnabé de Zeus, Paulo de Hermes, né? E queriam sacrificar, queriam fazer sacrifício, levar diz que, em parte, eles não conseguiram deter que isso acontecesse porque era uma multidão. O que acontece? Aí você vê quando a pessoa é de Deus que ela não toma a glora para si mesma. Ele podia ter tomado a glória para ele, a oferta, o sacrifício. Ele rasga as vestes, né? Não, o versos 14 até o 17, o 18, praticamente, fala assim que ouvindo o apóstolo Barnabé, interessante aqui também, pastor, ouvindo isso, os apóstolos, Barnabé e Paulo. Mas desde quando Barnabé era apóstolo? Ou será que o texto está querendo dizer o seguinte, que ele era apóstolo porque ele estava num ofício apostólico? Olha só que massa, hein? Né? Ele fala assim, os apóstolos, né? Ele não foi um dos 12, Barnabé, mas ele estava num ofício apostólico, numa movimentação apostólica. Legal isso, momento, né? Muito maravilhoso. Tá. E o que acontece? Rasgam as vestes. Rasgam as roupas e correm para o meio da multidão gritando para que aquilo parasse. Maluco. Né? Para com isso, né? Nós somos homens como vocês, né? Estamos trazendo boas novas, boas notícias de Jesus, né? Quando eles dizem nós somos homens como vocês, quer dizer, vocês podem fazer as mesmas coisas que nós estamos fazendo hoje. Não cometam erros, não cometam idolatrias, não queiram nos idolatrar. Ele está dizendo, mas é interessante, amor, que parece que as pessoas elas não podem ver você como alguém normal, elas têm que te idolatrar, colocar você num pedestal, né, para poder crer. Exatamente. Porque senão, se elas não fizerem isso e crerem em você, elas vão ter que crer nelas. E no fundo as pessoas parecem que elas não querem crer em si mesmas. Não. Precisam uma dependência. Uma dependência. Exatamente. Então, gente, olha que o Espírito Santo está querendo dizer assim, ó, acredite em você mesmo. Você vai acreditar nas pessoas, ver que essas pessoas é como você, porque você precisa acreditar em você mesmo. E saber que o Espírito Santo habita em você, e você é templo do Espírito Santo. Gente, é muito profundo isso. É uma revelação muito especial. Né? O verso 17 fala, contudo Deus não ficou sem testemunho. Mesmo com todas essas situações, né? Mostrou sua bondade, dando chuva no céu, colheitas no tempo certo, concedendo-lhe sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Mesmo essas pessoas, né, cultuando outros deuses, tendo um pensamento, um sentimento tão errôneo, errado, distorcido, Deus não deixava de ser Deus. Deus continuava sendo bom, Deus continuava dando chuva, como faz hoje, irmãos. Por isso, não é pelo fato de Deus estar mandando chuva, mandando colheita, né, sustentando você e enchendo seu coração de alegria, que você está fazendo a coisa certa. E também o inverso também é proporcional. Né? Não quer dizer que porque está acontecendo tudo isso, que nós estamos fazendo a coisa certa ou errado, só errado. Agora, entendamos o seguinte, precisamos conhecer a plena e a verdadeira vontade de Deus para nossas vidas. Que sejamos humanos que carregam de Deus no coração, somos seres divinos porque carregamos a Ele no nosso coração. Porque é Ele que nos dá chuva do céu, colheita no tempo certo. Veja que tem um tempo certo para a colheita. Né? Concede sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Porque não adianta ter um sustento com fartura e não ter um coração alegre. E olha agora um versículo de fé para você que às vezes leva a pedrada, é apedrejado, né? Olha só, verso 19 fala que alguns judeus chegaram a Antioquia e mudaram o ânimo da multidão, quer dizer, né? Conspiraram, apedrejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade. Por que eles arrastaram Paulo para fora da cidade, irmãos? Está lá depois da vírgula, pensando que estivesse morto. Irmãos, eles chegaram lá em Paulo e falaram, não, morreu. Porque eles apedrejaram a ponto dele apagar, talvez assim deixar até ele respirar. Tá? Então, agora o que acontece? Jogam ele para fora da cidade, tem um cachorro morto, aquela expressão, cachorro morto, né? Tá? Agora o verso 20 fala assim, mas quando os discípulos
se ajuntaram em volta de Paulo, ou talvez do corpo de Paulo ali, o que acontece? Ele se levantou, como, irmão, e voltou à cidade como se nada tivesse acontecido. Tá? E no dia seguinte ele e Barnabé, né, partir dali vai para Derbe, continua a viagem missionária. Tipo assim, não, pastor, agora eu vou ficar um tempo aqui me recuperando das pedradas, porque eu quase morri, aquilo devia estar doendo, né? Falei assim, não, nós vamos prosseguir. Ou ele podia falar assim, não, vou parar com essa brincadeira, quase morri, quase perdi muita retaliação do diabo. Oh, né? retaliação. Não, irmãos, ele levanta. Como o paralítico levantou, ele levanta praticamente da morte e continua fazendo, porque nem a morte pode impedir, nem pedrada, nem luta, nem perseguição pode impedir aquilo que você carrega, aquilo que você veio para fazer. Desperta, queridos, e confia no Senhor e vai em frente. Tá? Vamos lá. Verso 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Passando pela Pisídia, chegaram a Panfilha, e tendo pregado a palavra em Perge, desceram para Atália. De Atália, navegaram de volta a Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a missão que agora haviam completado. Chegando ali, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles e como abriram a porta da fé aos gentios. E ficaram ali muito tempo com os discípulos. Então agora, né, irmãos, eles... Cumprido o ID, né? E de fazer partem de discípulos. Listra, vão para Derbe, né? Continuam pregando as boas novas, né? Fazendo discípulos, tá? Daí, depois que fazem todo esse processo, o texto fala que eles voltam para Listra, voltam para Icônio, voltam para Antioquia, inclusive em Listra, onde Paulo encontra Timóteo, a família de Timóteo, que nós vamos ver mais para frente, né? Que vem a ser depois um filho na fé de Paulo, conhece a avó, a Lóide, a avó de Timóteo, a mãe de Timóteo, essa família abençoada, tá? E o verso 22 fala que ele fortalecia os discípulos e encorajava a permanecer na fé. Veja Vocês só. vão passar por tribulações para entrar no reino. Exatamente. E ele faz essa observação. Agora é interessante que primeiro ele fortalece os discípulos, Isso, encoraja, continue. que permaneça na fé, tá? Mas ele fala a verdade, diz. Queridos, Não vai ser tudo paz, não. É necessário que passemos é o quê? Nós. Terceira pessoa. Estamos juntos. É necessário que passemos por muitas, podia ser poucas, né? Podia dizer algumas, mas ele fala muitas ainda por cima, né? Para quê? Para entrar no reino de Deus. Então muita gente fala assim, porque o reino, porque eu quero atrair o reino, não sei o quê. A pergunta é, você que quer atrair o reino, e devemos, é a nossa missão, tá? Nós temos que estar consciente disso, tá? Não quer dizer que o tempo todo vai ser tribulação, mas vai ter os momentos de tribulação. Nós temos que estar cientes e não achar, e não ficar pensando, por que Deus não me livrou? Gente, eu falo que Deus ele não livra, Deus ele liberta. Ele liberta da ignorância. Então, eu passar por uma tribulação, eu sou livre da ignorância, eu sei que eu vou passar. Ele já me libertou, ele já me disse que eu vou passar. Eu estou livre dessa ignorância, então eu posso passar sabendo. Então eu sou livre, eu sou liberto, né? Pela verdade. E vou passar, posso ser apedrejado, mas vão achar que estou morto, daqui a pouco eu levanto. E assim é a tua vida, vão achar que o teu casamento está morto, que a tua vida está morta, que a tua vida daqui a pouco você se levanta, porque você está liberto da ignorância, você sabe que você pode levar umas pedradas, pode, às vezes até aparentemente, né, parecer morto, mas você se levanta, porque é Deus que te sustenta. Olha só que tremendo isso, que palavra poderosa, queridos, né? E Paulo e Barnabé então seguem, né? Abrindo igrejas, orando, jejuando, conforme diz o verso 23, tá? Encomendam ao Senhor a quem havia confiado, ou seja, os seus discípulos, e encerra o verso 27 dizendo, chegando ali, reuniram a igreja. Para quê? Para dar um relatório, um feedback. Eles chegando lá, eles reúnem a igreja agora para contar como foi, o que aconteceu, o que tinha feito, como os gentios abriram a porta para a fé, tá? E ali eles ficam agora algum tempo junto com os discípulos. E aqui é o final do verso 14. E se você acha, irmãos, que a gente vê o que? O evangelho explodindo, né? A gente vê que saiu de Jerusalém e começou, espalhou rapidinho, tá? Mas agora, a partir do verso capítulo 15, você vai ver que começa algumas apreensões, começa a apertar, né? Mas eles mesmo assim não param. E aí você vê a força do evangelho e de uma vida de fé e uma vida cristã. E a gente tem que se espelhar nisso na nossa condução. E é isso, pastora. Hoje é só, gente.
Acabou. Né? Que Deus abençoe você. Amém. Né? Hoje nós temos o culto às 14 horas, né? Às 22 também, nossa oração da noite. Tá? Você nos acompanhe, por favor, será um prazer estar com você. Tá? E hoje nós vamos celebrar bastante, né, pastor? Vamos celebrar. Temos muito a né? celebrar. Queremos ver ainda se Agradecer ao Deus nos abençoa, né, para a próxima semana, quem sabe de poder sair uns dias, né? Porque, irmãos, 26 anos não é 26 dias, nem 26 semanas, né, queridos? Estamos aí esperando Deus nos liberar e nos dar provisão, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar. Amém. Que Deus abençoe você, sua vida. Vamos beijo, dar um abraço para o pessoal.